saúde e qualidade de vida. Apoio Cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred. Mais valor para você. Olá, estamos iniciando o nosso Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Sempre com o oferecimento da Unimed Santa Maria, da Unicred Santa Maria e da Pampeira, sua agência Volkswagen. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Clóvis Bodnermann, médico nuclear. Professor Clóvis, ele foi meu professor aqui na universidade, e dava uma cadeira juntamente com o Dr. Sartori, Dr. Binato, e nós aprendíamos início da biofísica na medicina. Mas eu não quero iniciar já falando sobre a medicina nuclear, que é muito difícil nós conversarmos, evoluiu muito nesses anos, né? A evolução dessa especialidade foi muito grande, graças a Deus, mas eu quero conversar com o Dr. Clóvis sobre o professor Irion. João Eduardo Irion. Querido professor, um homem que a cidade de Santa Maria referendou por muitos anos, radiologista na Casa de Saúde, né? E na medicina nuclear do Hospital de Caridade. Mas não sou eu que vou falar, o Dr. Clóvis conviveu a vida inteira. E falar do Dr. Irion é muito bom. Quando a gente fala de um homem que a gente gosta, que teve realmente um passado brilhante, é fácil, mas dá tristeza. Dr. Clóvis, vamos falar um pouco do Dr. Irion. Bem, falar no Dr. Irion, para mim até é relativamente simples, embora possa que eu não saiba muitas coisas, muitas obras que ele tenha feito. Mas, na realidade, eu, dos meus 74 anos, convivi com o Dr. Irion 60 anos. Então foi uma convivência assim, muito mais com ele que com a minha própria mãe, que com meus próprios filhos, no momento. Enfim, o Dr. Irion eu conheço desde os 14 anos, quando ele iniciou o namoro com a minha irmã, na cidade de Mafra, em Santa Catarina, quando ele era acadêmico de medicina em Curitiba, e acabaram casando em 55. Se formou em medicina, Dr. Irion, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná, em 54. E aí se dirigiu a Santa Maria, onde passou muitos e muitos anos, prestando, sem dúvida nenhuma, um grande trabalho em prol do desenvolvimento, e eu posso dizer assim, da classe médica, né? O Dr. Irion, além de eu conhecê-lo como cunhado, como amigo, acabamos nos tornando sócios no Serviço de Medicina Nuclear, e eu sei, né, das qualidades que ele teve durante esses anos todos. Assim, é difícil falar no Dr. Irion, médico radiologista há muitos anos, inclusive foi um dos pioneiros aí do Instituto de Radiologia São Lucas, e que até me comove muito em saber, e até o Irion também, antes de falecer, sabia, que parece que os colegas do Instituto de Radiologia São Lucas vão homenageá-lo dentro em breve, lá nas instalações modernas que este serviço dispõe. Também, depois, na Casa de Saúde, junto com a doutora Nelci, e no Instituto São Lucas também, com a doutora Nelci Denardim, foram anos e anos de trabalho. E enquanto radiologista também ia a Santiago, às vezes,
lá fundou o serviço de radiologia, e a São Pedro, lá fundou o serviço de radiologia, e assim na especialidade em que ele estava, ou aonde ele estava desempenhando algum cargo, foi um homem de uma visão notável, não é? Então me sinto à vontade para falar do Dr. Irion nesses primórdios. Depois poderemos entrar mais no cotidiano de o que aconteceu nos últimos anos. Sim, eu quero assim dizer para os nossos telespectadores, porque a forma do Dr. Irion trabalhar era uma forma diferente. Ele nunca foi um homem de mídia, nunca foi um homem de fazer com que o seu nome fosse levantado. Mas aquilo que ele fez para a cidade, para a classe médica, foi de uma importância muito grande. Tá? Não apenas a sua especialidade, mas uma visão de classe médica. E uma visão defendendo a cidade de Santa Maria, que isso é extremamente importante, porque ele foi político também. Né? Ele era vinculado a partido político, isso eu acho importante. Num momento tão ruim como nós estamos vivendo, nesse momento, tu ter uma ideologia, quer não interessa seja de direita ou esquerda, do centro, mas tu ter uma ideologia e lutar por essa tua ideologia, é isso que está faltando no país. Tem aproveitadores demais na política e tem pouca ideologia dentro dos partidos políticos. Unimed, responsabilidade primordial, o primeiro presidente, por vários anos presidente da Unimed de Santa Maria. Como foi o início da Unimed, então, hoje 45 anos, o mês passado, mês de julho, 45 anos da Unimed de Santa Maria. Nunca podemos esquecer dos fundadores, mas estava lá o nome do Dr. Irion. Na realidade, o Dr. Irion lutou muito em prol de que fosse fundada a Unimed Santa Maria, né? E além de, antes, ele já havia também sido presidente da Sociedade de Medicina Isso. Santa Maria, e em conjunto com vários profissionais, fundaram a Unimed Santa Maria, que nós tivemos agora... Estava junto? Não estava junto, porque eu estava naquela ocasião no Rio, onde eu fiz a minha pós-graduação, a minha especialização. Mas, na realidade, eu me lembro bem dos fundadores daquela época. E agora até tivemos o prazer de ir nos 45 anos de vida da Unimed Santa Maria, e até agradeço assim, né, as homenagens que lá foram feitas. Inclusive o Dr. Hernani Bulov me havia telefonado, disse: Clóvis, nós gostaríamos de homenagear o Dr. Irion nesta oportunidade, por ter sido o nosso presidente por uns 17 anos e nosso fundador. Aí eu lamentavelmente disse: olha, Hernani, eu não tenho condições de te dizer que ele vá, e realmente ele não tinha mais, né? Mas ainda eu disse assim: mas eu vou representá-lo. E na oportunidade nós estávamos lá, nos 45 anos, com uma série de outros fundadores, muitos meus ex-professores, eu vi lá, muito interessante, a gente matou a saudade de todos eles, né? Tinham lá nessa reunião aproximadamente, no mínimo, uns 20 dos fundadores ainda, da Unimed, né? Então ele trabalhou em prol e pelo desenvolvimento da classe médica, e pode-se dizer com certeza, não pensando em si, mas pensando no desenvolvimento e até na força do emprego para os colegas médicos que iria representar a Unimed de Santa Maria. Não somente na Unimed de Santa Maria, mas também na Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul, no Seguro Unimed. Viveu em São Paulo também, né? Ele teve que trabalhar em São Paulo na seguradora, ficou vários anos lá. E nesse meio tempo o Dr. Clóvis segurava a clínica. Na realidade, foi o que aconteceu. Embora a fundação da Unimed, vários anos de presidência, também a federação aqui em Porto Alegre, ele foi presidente, e depois ele foi convidado pelo Dr. Castilhos para ir a São Paulo para juntos elaborarem lá os primórdios da seguradora da Unimed. E então o Dr. Irion, nessa ocasião, passou 12 anos da sua vida profissional em São Paulo, coordenando. E, se eu não me engano, hoje parece que é a 4ª seguradora
do Brasil. Do Brasil, claro. Então, na realidade, isso se deveu muito a ele e a sua equipe, e se deslocaram e foram morar em São Paulo, ele e a minha irmã Márcia, e lá ficaram por esse período. Né? Quantos anos ficou lá? 12 anos. Então, claro que nessa oportunidade, às vezes ele vinha seguido para eu poder dar uma saída, mas nós íamos tocando o serviço que naquela ocasião estava assim se desenvolvendo. Né? E hoje não resta a menor dúvida, e eu com muito orgulho posso dizer, que o nosso serviço de medicina nuclear, que hoje é chamado de SINT, Medicina Nuclear, Diagnóstico e Tratamento, é um dos mais completos do interior do estado, sem dúvida nenhuma. E a gente fica feliz e tem recebido, né, o carinho e o pedido do trabalho dos nossos colegas médicos. Mas então foram assim, 12 anos na realidade eu participei, né, sem a presença constante dele, mas seguidamente ele acabava vindo para nos dar um certo apoio. Doutor Herion, sem sombra de dúvida, dizendo isso mais uma vez, ele foi extremamente importante para a sua família, mas foi importante para a família dos médicos em Santa Maria. Exatamente. Nosso agradecimento nesse momento aos familiares que não estão mais aqui, né? Os filhos, nenhum mora mais aqui. E ninguém seguiu, infelizmente, a medicina, são profissionais de renome, mas em outras profissões. Doutor Clóvis, vamos conversar um pouco sobre a medicina nuclear. Afinal das contas, o que é medicina nuclear? Porque, veja bem, quando a gente fala em medicina nuclear, muitas vezes o paciente fica muito preocupado. O que é bomba atômica? O que é a medicina nuclear? A importância da medicina nuclear? Não, na realidade, a medicina nuclear é uma especialidade que usa radioisótopos. Vamos trocar radioisótopos por substâncias radioativas para fazer diagnóstico e terapia. Então nós usamos as radiações e nós fazemos parte, todos nós, de uma especialidade mãe que é a radiologia, né? Só que a radiologia se desenvolveu muito e hoje nós temos dentro a radiologia convencional, onde está a tomografia, a ressonância, a radiologia, o ultrassom. Temos um outro campo que abrangeu a radioterapia, hoje com os aceleradores lineares, nos lugares da bomba de cobalto, e a medicina nuclear. Então nós todos somos da radiologia e todos trabalhamos com radiações. Embora a medicina nuclear é a especialidade dessas que usa muito e bastante mesmo essas substâncias para a terapia de determinadas doenças, enquanto os outros é mais para o diagnóstico, né? Evidentemente que todas estão se desenvolvendo e a medicina nuclear hoje, junto com as demais especialidades da radiologia, né, tem avançado muito. Então, em conjunto, hoje até temos métodos que acoplam parte de radiodiagnóstico e parte de medicina nuclear, que depois, se nós tivermos oportunidade, a gente pode conversar sobre isso. Bom, vamos... a evolução, né? Eu me recordo muito bem, quando eu era aluno, tinha aquele tinha um equipamento, o inicial da empresa, né? Hoje, quem vai lá na sua empresa, na empresa da Clarice, do Dr. Herion, vários aparelhos que estão lá à disposição. Mas começou muito o trabalho com a tireoide, não é isso? No começo o diagnóstico primordial era a cintilografia de tireoide, né? Isso nós aprendemos nos bancos escolares. Como funciona isso? E por que o médico solicita esses exames? Na realidade, a medicina nuclear começou com a tireoide, com as doenças da tireoide, né? E já lá por volta de 58, o ano que eu estava chegando em Santa Maria, é quando a medicina nuclear começou a ter vez. Então, quando se descobriu que a tireoide assimilava o iodo,
para fazer os hormônios. Quando se dava para alguém beber o nosso iodo radioativo, a tireoide não sabia distinguir. Ela podia dizer assim, não quero porque esse iodo vem dando raio. Não, mas ela metabolizava o iodo radioativo da mesma forma que metaboliza e faz hormônios com iodo que não é radioativo. Então, começou assim, podia-se dar um gole de iodo radioativo e antes se media quantas radiações tinha. 24 horas depois, a mesma distância que a gente tinha contado a dose do iodo, se colocava a mesma distância na frente da tireoide com um detetor. E aí nós fazíamos a contagem. Então nós víamos facilmente que tal tireoide captava mais do que devia, que tal tireoide captava menos que devia. Então, assim começou com o exame mais simples da medicina nuclear, que se chama captação do iodo radioativo. Para o diagnóstico de hipo e hipertireoidismo. Exatamente, assim começou. Hoje nós avançamos muito, né? Porque o iodo não é só dado para fazer a captação, mas também para se visualizar, para mostrar a distribuição topográfica do radiodo na glândula, que é chamado esse exame de cintilografia, né? Então, e hoje em dia também o que eu acho muito interessante são os exames das pessoas que se operaram de câncer de tireoide, né? Então, com o iodo, nós desenhamos se existe algum comprometimento ou se apenas restou algum tecido remanescente no pescoço, se existe comprometimento dos pulmões, ossos, fígado e assim sucessivamente. E o que é mais importante ainda, em doses maiores, esse mesmo iodo, que faz tudo isso, se torna uma dose ablativa. Ela consegue exterminar, matar o resto do tecido tireoidiano, porque dificilmente um cirurgião consegue retirar 100% da tireoide. E às vezes até tira, mas em alguns pacientes são cirurgias às vezes delicadas, então ele sabe que em última instância tem a última arma, que é o iodo radioativo, para hablar com o restante, ou até nós tivemos já vários casos de metástases pulmonares que são combatidos perfeitamente pelo iodo radioativo. Então não é apenas diagnóstico, mas é tratamento também. Essa talvez a grande vantagem hoje da evolução da medicina nuclear. Eu queria até te adiantar mais nesse fato, que Santa Maria se tornou um centro de tratamento de câncer de tireoide, indiscutivelmente, por vários motivos. Por ter aqui vários cirurgiões, bons cirurgiões, de boa qualidade, colegas aí renomados, né? Por ter um hospital onde tem um centro de medicina nuclear, um serviço como o nosso, e que de comum acordo, há anos atrás, nós entramos com uma parte, a parte estrutural, a parte de proteção radiológica, e o hospital construiu um apartamento, ou se chama um quarto terapêutico, e que é um dos únicos da região, da onde advém vários doentes que precisam fazer esse tratamento. Então, né, além dos serviços de patologia que aqui existem, então Santa Maria pode-se dizer que com um pouquinho do nosso trabalho se tornou um centro até para dizer, de tratamento de tireoide. Nós tivemos a oportunidade de filmar lá dentro deste quarto e também da câmara hiperbárica e também todos os equipamentos. Isso, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, e até vou solicitar que o nosso pessoal da técnica retorne aquela entrevista do Dr. Irion, exatamente isso, para nós vermos a sua maneira de expressar naquele momento. Quarto de terapia. Por que ele é um quarto especial dentro do Hospital de Caridade? Na realidade, esse quarto ele é especial porque o paciente, quando vai ser internado, ele teria que ter tomado doses de 100 milicris. É uma unidade assim, muito alta para você dar para aquela pessoa e ela ir para casa. Então tem que ter um quarto terapêutico, segundo as normas de proteção radiológica da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
né? Nós, por exemplo, somos as meninas dos olhos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, temos que estar rigorosamente com tudo em dia. Nós somos as meninas dos olhos da vigilância sanitária e assim por diante. Então, nós somos muito fiscalizados, né? Então, mas tem que ser assim. A medicina nuclear tem que ter todos esses requisitos. Se não está tudo certo, não nos deixam nem comprar o medicamento, né? Então, esse quarto está lá na unidade 600, até foi transformado para que a gente possa hoje usar para 2 pessoas simultaneamente, o que vem facilitando, porque não tem semana que não tenha paciente no quarto terapêutico, né? Então, é uma grande coisa esse quarto para a cidade de Santa Maria, que com isso traz muitos doentes de toda a redondeza, inclusive, eu vou te dizer, de Caxias, que não tem, e de Pelotas, que não tem esse quarto. Interessante, porque a gente sempre fala, isso a gente discute, qual é a vocação de Santa Maria? A vocação de Santa Maria não é a industrialização, porque já está estabelecido isso. É a prestação de serviço. Prestação de serviço. E, por exemplo, um quarto terapêutico dentro do Caridade é uma prestação de serviço em que outros pacientes de outra região vêm aqui conosco, ser tratados aqui. Usam o hotel de Santa Maria, o táxi de Santa Maria, o ônibus, o rancho, a comida, os restaurantes. Isso é uma evolução da cidade. Tudo é um conjunto que acaba sendo muito bom para a cidade, né? Então a gente procura, assim, até posso dizer assim, quarto, até vamos mudar para apartamento terapêutico, porque na realidade não é um quarto. Tem televisão colorida, tem frigobar, tem florzinha, tem quadro na parede. Como eu falei na menina dos olhos, que nós somos da Comissão Nacional e da Vigilância Sanitária, o quarto terapêutico é a menina dos meus olhos. Então tá. Eu tenho um carinho enorme porque eu sei da grande utilidade que ele tem. Indiscutível em pensar em dinheiro. A medicina nuclear às vezes não pode pensar em dinheiro, mas tem que ter o método para que todo mundo possa usufruir. Nós atendemos há 40 anos o SUS, Sistema Único de Saúde. Então veja, nós podemos até de noite deitar a cabeça e dormir, porque até aquele menos privilegiado é atendido em nosso serviço, né? As pessoas mais carentes. Muito interessante isso. Tumor ósseo. Bem, primeiro nós começamos usando a cintilografia de tireoide, de fígado, de pulmão, óssea. Então, um dos exames, assim, posso dizer assim, que mais se faz na medicina nuclear e não de Santa Maria, em qualquer outra, é a cintilografia óssea. Na realidade, tumores ósseos, você não vai pedir uma cintilografia para um tumor ósseo. Você já fez, inclusive, até biópsia, sabe. Mas, na realidade, se aquele tumor já se espalhou, conforme costuma dizer, né? Então você faz uma cintilografia óssea para ver se há comprometimento longe da área do tumor. E nós podemos também, dentro da medicina nuclear, saber se aquele tumor vai ser um bom respondedor à quimioterapia ou não. Então tu já vai levá-lo para uma quimioterapia e depois, no início do tratamento, faz uma cintilografia e depois da quimioterapia faz outro e você vai estudando, vai acompanhando, né, o quadro desses tumores ósseos. Na realidade, o que hoje a gente tem e que trata também são as metástases ósseas, né? Então, isso é um tratamento adequado da medicina nuclear, seja lá por que motivo forem, desde que essas metástases sejam ávidas ao nosso medicamento, nós podemos combater especialmente a dor que elas provocam, né? E nós já vimos muito pacientes, né, que chegaram lá assim, até de cadeira de roda, com grande incômodo, e melhoraram consideravelmente das suas dores com os medicamentos específicos para a dor. Depois nós podemos passar para alguma coisa mais moderna que está surgindo para isso. Depois do intervalo, nós já voltamos aqui com uma entrevista com o Dr. Clóvis Bodnermann. Acertei. Acertou. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro?
Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Sempre com o apoio cultural da Unimed Santa Maria, da Unicred Centro-Oeste e da Pampeiro, sua agência Volkswagen. Conversando hoje com o Dr. Clóvis Bodnermann, médico, especialista em medicina nuclear, formado aqui na Universidade Federal de Santa Maria, meu querido professor, no meu tempo de graduação, na biofísica. E hoje, conversando sobre medicina nuclear. Eu fiquei aqui um pouco pensando, Dr. Clóvis, quando a gente fala em cintilografia, o que passa pelo telespectador? Por que esse nome de cintilografia? Talvez uma coisa tão simples, né? Porque a gente fala em raio-x, quem nos assiste sabe o que é um raio-x, né? Mas cintilografia, por que esse nome? Na realidade, é um nome que tem lá suas particularidades, mas é muito simples, né? Nós ocupamos as radiações que os átomos emitem. Então a nossa especialidade poderia se chamar medicina atômica, não estaria errado. Mas vamos mais no centro do átomo. As radiações que nós ocupamos, tanto para terapia quanto para diagnóstico, provêm de dentro dos núcleos dos átomos. Então a nossa especialidade se chama medicina nuclear justamente por esse fato, né? Na realidade, hoje nós podemos tornar átomos que não eram radioativos em átomos radioativos, e são esses criados artificialmente que é o que nós mais usamos, né? Porque tem aqueles que são da natureza, né? Então, na realidade, essas radiações, como é que nós administramos nos pacientes? A primeira coisa, esses radiofármacos, esses elementos radioativos, podem ser administrados por via oral. No caso do iodo, tu toma um gole de iodo, tanto para diagnóstico quanto para terapia, nós só vemos que dose é que você vai tomar. Então pode ser por via oral. Nós colocamos dentro do organismo, se precisar fazer uma cintilografia inalatória, num respirador, que a pessoa inala gases aerossóis radioativos. Então, e finalmente, a maioria dos nossos produtos são injetados. Então nós podemos, por qualquer via, deixar o órgão que nós quisermos cheio de radiações. Mapeado. E aí, o aparelho que está sobre ou embaixo do paciente, porque nós fazemos por cima e por baixo, anteriores e posteriores, as incidências, essas radiações saem da pessoa, diferente lá dos colegas radiologistas, que a radiação sai de um aparelho, passa pelo paciente e vai impressionar um filme.
A nossa não, a radiação vem de dentro. É o contrário. É o contrário. E essas radiações, quando incidem no nosso aparelho, incidem numa parte fundamental do nosso aparelho, que é um enorme cristal. E essas radiações, quando incidem no cristal, as radiações provocam no cristal flashes de luz. Então aquele cristal cintila, emite luz, que é a primeira coisa que ele faz. Daí o exame se chama de cintilografia, porque as radiações provocam luminescência, flashes de luz no cristal. Está explicado. Está explicado. Está explicado. Realmente é muito interessante a explicação do Dr. Clóvis, porque é tão fácil nós conversarmos assim na cintilografia, já sei o que é a cintilografia, mas o paciente sempre fica com aquele que é isso que eles estão me pedindo, né? Dr. Clóvis, mas nós temos que conversar um pouco da evolução da sua especialidade, né? A evolução realmente do tratamento, a evolução dos equipamentos que estão hoje à disposição. E também, assim como o médico do trabalho, a segurança, né? Quando tem lá aquele símbolo na clínica de radiação, quem está lá fica preocupado. Sim. Né? Fica preocupado. Sim. Como a gente explica isso? Quais são os cuidados que tem dentro da clínica para manter aquele ambiente realmente rígido para o trabalhador? Em princípio, a gente gostaria até de esclarecer, e aqui é uma coisa que tantos os radiologistas que usam radiação, quanto nós da medicina nuclear, como os da radioterapia, né? Não é que não querem deixar o avô entrar, acompanhar o neto. Lá não tem, não pode e não deve, né? Então, várias vezes a gente é mal interpretado porque nós usamos radiações. As radiações fazem bem em determinadas circunstâncias porque nós estamos tratando com radiações. Mas as pessoas que se expõem diariamente às radiações são controladas. O primeiro controle que se faz para saber da ação das radiações sobre o organismo é o exame de sangue. Quer dizer, o hemograma simples guarda estreita relação com a incidência das radiações no organismo. Então, todos os nossos funcionários, todos os médicos que trabalham na medicina nuclear usam um dosímetro, que marca a quantidade de radiação que ele assumiu durante o seu mês de trabalho. E depois, num instituto especializado, que tem no Rio, que tem em Pernambuco, que tem em Porto Alegre, nós evidentemente usamos o de Porto Alegre, aquilo vem em medidas de quantos milirröntgens, quanto é que de exposição aquele funcionário tomou. E isso é guardado quase que eternamente, né? Então, nós na realidade, além de usar esses dosímetros, fazemos periodicamente exame de sangue, que é o primeiro indicador da ação das radiações. Mas aí uma pergunta minha como médico do trabalho. E a dupla jornada de trabalho do trabalhador? Primeiro, os técnicos em radiologia, eles num serviço, pelo que eu saiba, eles não têm dupla jornada. Eles trabalham 5 horas por dia. Até 5 horas, 4 dias da semana e 4 horas no outro, fecha 24 horas. Então, não tem. Por exemplo, eu tenho funcionários que trabalham comigo em outro serviço, mas trabalham em outro serviço não sob a ação de radiações ionizantes. Então, aí até pode. Mas que se saiba, não pode passar desse período, né? Aqueles que estão expostos diária e diretamente, né? Já as secretárias que não se envolvem tanto são de períodos maiores de trabalho, né? E a segurança lá no serviço, né? Todos, onde a gente vai tem dosímetros. Se tu acha que contaminou as mãos, tu passa num detetor de radiação, lava as mãos, usa luvas, usa aventais, usa óculos plumbífero, usa luvas, usa visores de vidro plumbífero. Então, para nós, a única coisa que na medicina nuclear não é exigido assim, só em determinadas circunstâncias, é o avental de chumbo. Porque aqui fica difícil de dizer por que um precisa ou outro não precisa. Mas, na realidade, segurança das radiações são 3 palavrinhas. Distância,
Quanto mais longe, menos atingido pelas radiações, por isso que não deve entrar ninguém na sala desnecessariamente, por isso que não pode ficar ninguém com o paciente no quarto terapêutico, melhor, no apartamento terapêutico, né? Então é a distância. O que fazer para aqueles que têm que enfrentar as radiações, como é o nosso caso? Blindagem. Luvas, óculos plumbífero, dosímetros, detectores, anéis, pulseiras, todos com detetores de radiação. Então, na realidade, nós temos a distância, a blindagem e o tempo de exposição. Quer dizer, você nunca vai conversar com o paciente depois que ele está inalado, ou depois que ele está injetado, ou depois que ele bebeu a radiação. Você trata de conversar, fazer a sua história todas antes. Né? Então, a gente sabe que se você usar esses 3 meios, é a maneira mais fácil de se proteger das radiações. Então, distância, blindagem e tempo de exposição. Então, é uma maneira que isso está na cabeça de todo mundo e em tabuleiros lá, em placas, chamando a atenção para que ninguém esqueça. Até fiquei com essa dúvida por causa de uma indagação como médico do trabalho em relação às servidoras que fazem a limpeza do ambiente, né? E aí a conclusão é muito simples, elas não entram, elas podem entrar no ambiente quando as máquinas não estão ligadas e quando não tem radioisótopo exposto. É isso? Na realidade, dificilmente elas vão estar lá fazendo o seu cotidiano em salas que esteja trabalhando, né? O período delas para fazer as suas coisas é justamente na hora em que não há exposição direta das radiações, né? Agora, eu também queria chamar a atenção que, né, medicina nuclear, cintilografia, quarto terapêutico, né, só se trata o que lá, só se fala em câncer? Não, absolutamente. Nós usamos os radioisótopos para fazer cintilografia cardíaca, então, para infarto, para, né, isquemia. Muito bem. Nós falamos sobre tireoide, tumores, metástases ósseas, mas aí, o que vem de novo na medicina nuclear? Já entrasse nisso, né? Justamente, já entrei nisso, então, sem problema nenhum. Nós tratamos várias doenças, rim, insuficiência renal, cicatrizes renais, enfisema, cintilografia pulmonar inalatória, perfusional. Nós podemos deixar qualquer órgão do organismo cheio de radioatividade, basta nós trocarmos o remédio que leva o material radioativo e ele vai para o cérebro. Então, hoje em dia está se fazendo estudo da perfusão cerebral, né? Para doenças demenciais, né? Agora, hoje em dia, troco de remédio, posso estudar o Parkinson, troco de remédio, troco de medicamento e posso usar para fazer exames mais psiquiátricos. Até o Dr. Seixas, que me antecedeu aqui, hoje em dia nós temos, até ele foi convidado para uma palestra, em que começamos em Santa Maria a fazer os primeiros casos do uso da perfusão cerebral em psiquiatria. Então, está muito desenvolvido. Mas eu acho, Renor, que a medicina nuclear está caminhando mais para terapia, né? Hoje em dia já tem medicamentos para combater dores, e hoje em dia nós podemos guiar, e estão estudando cada vez mais. Até vou te contar mais, o Serviço de Medicina Nuclear de Santa Maria, o nosso CINT nuclear, é o único credenciado aqui no interior do estado para começar a usar o rádio 223. O que é isso? Que é para determinar a melhora das dores ósseas ocasionadas por câncer, seja ele de mama, com metástases ósseas, seja ele de próstata. Então, veja só, há tempo atrás, nunca nós imaginamos em medicina nuclear usar um produto emissor de partículas alfa, porque ela é de todas as radiações a mais ionizante, é a que mais provoca estragos. Então, nós temos que usar com muita cautela. E hoje descobriram o rádio 223, que vai se fixar nas metástases ósseas. E ali, de onde começa a surgir a dor que é levada ao cérebro, esse remédio tem essa finalidade. E hoje estão marcando vários produtos radioativos, o lutécio, o próprio rádio, né? o galho 68, para levar eles em tumores,
para fazer o diagnóstico e hoje estão marcando moléculas para levar esse isótopo no próprio tumor. E se eu estou levando lá uma partícula que é extremamente ionizante, que é extremamente mortífera para aquelas células, é um passo enorme que recentemente a gente está vendo na televisão que já estão falando em produtos radioativos para cura e não mais para o diagnóstico. Então, esse é o passo notável que a medicina nuclear certamente tem aí para o futuro. Seus passos, doutora Clarice? Como é? A sua filha. A minha filha. Bem, a Clarissa até convidei para vir hoje aqui, mas ela tinha outros afazeres, então eu vim representando, né? Às vezes a Clarissa é minha filha, às vezes eu sou pai da Clarissa, e assim vice-versa, tu sabe. E são colegas, né? Mas na realidade, é você ter na família uma pessoa que dá continuidade ao teu trabalho, né? Eu acho isso notável. Então eu vejo que eu tenho uma filha médica que faz a minha especialidade, então eu sou muito orgulhoso por ela. Imagino aí, né, outros doutores que têm 3, 4 colegas médicos, filhos, né? Então eles devem ser 4 vezes mais faceiros que eu, né? Então a Clarissa realmente, no começo eu nunca disse para ela, vai ser médica nuclear. Né? Nunca disse, isso a especialidade de cada um escolhe. E ela esteve envolvida ainda quando estudante em fazer dermatologia, ela gostava muito, patologia, né? E eu só disse para ela uma vez assim, olha, eu tenho esse serviço aqui, tu está estudando medicina, tu faz o que tu quiser, só que se tu fores ser psiquiatra, daí eu vou querer ser o teu primeiro paciente. Então ela deixou de fazer psiquiatria, porque seria um paciente muito difícil. Doutor Clóvis, eu gostei muito de conversar com o senhor, tenho certeza que são temas abordados de uma forma... são novidades que são apresentadas para a comunidade. Essa homenagem que nós fizemos não deixa de ser uma homenagem ao Dr. Irion. Exatamente. Me deixa muito feliz nesse momento, porque eu sempre gostei muito do Dr. Irion. Achei um homem brilhante, um homem que representou muito bem a nossa classe. E ainda interferindo um pouco do Dr. Irion, que é o nosso homenageado, meu homenageado sempre, né? E o Dr. Irion, fica difícil falar assim do Dr. Irion professor, Dr. Irion radiologista, do Dr. Irion médico nuclear, do Dr. Irion cooperativista, do Dr. Irion membro da Academia Santa Maria de Letras, do Dr. Irion membro da Academia Rio-Grandense de Medicina, do Dr. Irion, membro da Academia de Seguros, né? Do Dr. Irion Leão, e aqui eu quero fazer um parênteses, fundador do Lions Clube Santa Maria Itararé, em 1962, eu trago na lapela aqui o meu distintivo de 50 anos de Lions, eu, Clóvis. Quem foi o meu padrinho? Dr. Irion, que me levou para o Lions. Dr. Irion, que me levou para a Faculdade de Medicina, que foi meu sócio. Então, eu devo a esse homem, assim, boa parte da minha existência, né? Digo de coração aberto, né? E assim como ele foi para muitas outras pessoas que eu sei, né? Nós soubemos seguir o seu caminho, né? Talvez tenha sido a nossa virtude, né? Desses anos todos de convivência, né? Foi uma pessoa notável, né? E aonde ele foi, produziram-se livros sobre Lions, livros sobre cooperativismo e assim sucessivamente. E por último, até registro aqui, seu livro de cintilografia óssea, que foi muito bem aceito no Brasil. Até antes de falecer, ele mandou traduzir para o inglês, com o pensamento de que aquele livro pudesse ter uma aceitação praticamente em todos os continentes. E creio que amanhã depois a gente até consiga esse livro já numa versão inglesa. Então foi, sobremaneira, uma pessoa a quem a cidade agradece muito. E eu praticamente muito mais posso agradecer aqui por ter convivido com ele durante todos esses anos. Eu quero agradecer nesse momento a Unimed Santa Maria, a Unicred e a Pampeiro, que são os nossos apoiadores do nosso programa. Dr. Clóvis, muito obrigado.
e passe à família do Dr. Irion a nossa homenagem realizada pela TV Santa Maria, canal 19. A todos, uma boa semana. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você.